do seu poder, havendo feito por si mesmo a sua purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que o anjo, quando herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor Deus Pai, estamos aqui na Tua presença nessa noite, ó Deus. Que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite, Pai. Fala primeiro comigo, Senhor, nessa noite. Fala com a Tua igreja, Pai. Seja por cada um de nós, toda honra, toda glória, seja dada ao meu Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, te damos glória e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, a palavra do Senhor, ela fala que o Senhor, o Velho no Antigo Testamento, Deus, ele falava com as pessoas, ele estava sempre falando com as pessoas, e ali ele falava com os pais, havendo Deus antigamente falando muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então Deus, ele falava com as pessoas primeiro, Deus, ele constituía todo o trabalho, todos aqueles homens que eram chamados, os profetas, os discípulos do Senhor, todos aqueles homens, todos que foram chamados, todos pecaram contra Deus, todos pecaram. Nenhum dos que foi chamado foi digno de vir ao mundo, nenhum. Isaías, Jeremias, Paulo, nem Paulo, que era um homem abençoado, discípulo abençoado, o último discípulo de Jesus, ele entrou no lugar do traidor, e aí nem ele era digno de vir ao mundo. E eu creio que naquele dia o Senhor, ele estava ali contemplando todos os homens, todos que ele levantava, homens e mulheres, todos que ele levantou, mas nenhum era digno de vir ao mundo, porque todos pecaram. E aí Jesus, o Filho, veio para morrer por nós, para vir pela graça, a vivia pela lei. Naquele tempo tudo era pela lei, então a lei era quem comandava o mundo, a lei era quem comandava o povo, mas a lei era muito dura, a lei era severa, a lei não era igual a hoje, porque Jesus é diferente. Deus, ele não passava a mão na cabeça de ninguém, pegou, ele tirava do caminho, então ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Mas Jesus, quando ele veio, disse: Pai, eu vou. E aí Deus disse: Filho, mas você vai enfrentar algo que não é bom. Disse: eu quero, Pai, me manda, que eu quero ir, eu quero andar com meus irmãos, ver qual é o propósito que meus irmãos têm, eu quero acompanhar cada um deles. E ali Deus mandou Jesus, e ele veio pela graça. Jesus, ele já veio pela graça, ele não veio mais pela lei. Jesus não veio acabar a lei, mas ele veio pela graça. Então, tudo que nós fazemos hoje, irmão, é pela graça. Se nós louvamos, é pela graça. Se nós pregamos, é pela graça. Se nós adoramos, é pela graça. Então, tudo que nós fizemos hoje é pela graça. E aí, modificou algo na nossa vida, porque se nós estivéssemos na lei hoje, se não tivesse vindo a graça, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos nesse lugar. Mas como o Filho veio e morreu por nós, ele veio pela graça, então ele veio para nos salvar. Ele morreu naquela cruz para nos dar vida e fazer mudar a nossa vida. Por isso que Deus, ele falava com os pais através do profeta, falava muitas vezes pela família,
sabe, ele falava pela palavra, e nos últimos dias, o Filho, ele mandou o Filho para falar conosco. Quem é o Filho? É Jesus. É esse que hoje, se você abrir a televisão, você vê uma pregação. Se você ouvir o rádio, tem uma pregação. Se você andar na rua, alguém fala de Jesus para você. Alguém bate na tua porta, dá um profetezinho para você ler a palavra. Então tudo isso, se nós for ver, nós estamos pela graça. E a graça, Ele nos abençoou. Sabe que naquele tempo, o profeta que profetizasse e não se cumprisse, ele morria. Ele morria, espiritualmente e carnalmente, morria. Hoje não. Hoje o profeta, ele dá a profecia e, sabe, nada acontece. Se não for de Deus, não acontece nada. Mas naquele último dia, Jesus ele vai cobrar daquele profeta. Porque muitas pessoas eles profetizam do coração, profetizam que sentiu no coração de falar. Eu senti no meu coração, Deus está falando isso. Muitas vezes Deus ele não fala, mas a pessoa ela se emociona e fala. E aí Deus, muitas vezes Deus não fala. Mas eu quero dizer aos irmãos que se o profeta tiver crédito no céu, Deus faz acontecer. Ele fala, abre a boca, profetiza, e ele pode dizer: Deus mandou. Deus não mandou, mas se ele tiver crédito no céu, Deus faz acontecer para o nome dele ser glorificado. Elias ele falou que ia chover. Segundo a minha palavra, vai chover. E aí, segundo a palavra dele, choveu. Segundo a minha palavra, vai aparecer urso nesse lugar. E era um lugar que não tinha isso, mas aconteceu. Quer dizer, segundo a palavra dele, não foi de Deus, mas ele tinha crédito no céu. Será se nós temos crédito no céu para falar isso? Muitas vezes eu fico meditando, dizendo: Senhor, porque os profetas de antigamente, eles falavam e tudo era muito difícil não acontecer. Era muito difícil o profeta profetizar para você e não acontecer. E aí, hoje, a profecia, muitas vezes as pessoas acham coisa banal, profecia. Mas eu digo aos irmãos, se alguém profetizar algo para você, receba. Se for de Deus, irmão, acontece. Se não for de Deus, não vai tirar nem um pedaço de você, sabe? Não adianta nós xingar o profeta, não. Esse profeta aí não sabe nada, não, porque muitas vezes Deus é assim. Deus pode usar uma pessoa que não sabe nada, pode. Deus pode usar um mendigo de rua para profetizar para você, pode, porque Ele é Deus. Quem somos nós? Então por isso que quando alguém dá uma profecia para você, saiba que Ele está no controle. Se for de Deus, acontece. Se não for, não acontece. E aqui o 2 diz: e que constituiu herdeiro de tudo porque fez também o mundo. Então Jesus, Ele é herdeiro de tudo. A gente costuma falar que o mundo é do maligno. O mundo já é do maligno. Mas se nós for ver, ele não tem nada. Ele não foi entregue para ele. Foi Adão e Eva entregou o mundo para ele pelo pecado. Mas se nós for ver, irmão, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Terra, casa, pessoa, carro, tudo é do Senhor. Tudo é dele. Ali ele não tem nada, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Mas a palavra de Deus diz que foi realmente, foi entregue, o mundo foi entregue ao inimigo. Quando nós estávamos ali, Adão e Eva, quando Eva pecou, ela viu, Deus dizia ali, dizia: olha, pode comer de tudo aqui,
mas da árvore da vida não pode comer. Dessa árvore ali proibida ninguém pode comer. E aí a serpente, ela chegou para ela e disse: olha, Deus está dizendo para vocês, é porque Ele não quer mostrar o que é o bem e o mal a vocês. Você não vai morrer. Coma. E ela comeu. E aí, quando ela comeu, ela deu Adão, marido. Adão poderia ter vigiado e dizer: não, eu não vou comer. Mas ele comeu. Quando foi descoberto, e aí, quem foi o culpado? A mulher disse: olha, foi a serpente. A serpente foi a culpada. E a serpente, e Adão, foi a mulher que não me deu. Ela me induziu para eu comer. Quer dizer, um jogou para o outro. Então, e aí o que é que Deus fez? A serpente vai arrastar o vento no chão, a seca. A mulher vai ter dor de parto. O homem vai trabalhar para comer, suar, comer dos seus corpos. E aconteceu. Mas a nação, até Noé, até ali o mundo sem ali o dilúvio, até vinha o dilúvio. E aí, ao vir o dilúvio, morreu toda aquela nação que foi criada, e Adão. E aí nós passamos a ser, nós agora somos herdeiros de quem? Noé. Somos semelhança na terra de Noé. Porque Noé, a partir de Noé para cá, veio a criação do mundo, desse segundo mundo. E aí, se nós for ver, irmão, e para quando Jesus veio, quando ele veio pela graça, ele trouxe algo que nós precisaríamos, algo que nós necessitaríamos, que nós não tínhamos, que é fé, bonança, entendimento, sabedoria. Tudo Jesus ele nos deu para que nós tivéssemos fazer essa obra dele. E aí ele entendeu que nós precisaríamos de fazer algo especial. E esse algo especial seria para fazer essa obra. Jesus ele nos chama. Ele chama eu e você para a obra. Mas se muitas vezes nós não formos, ele levanta outro. É fácil. Ele chama você. Me chama. Se eu disser: Senhor, eu não vou, ele levanta outro e vai. Sabe? Porque as correrias que a gente trabalha na igreja do Senhor, eu já orei o Senhor e disse: Senhor, prepara o obreiro, Senhor, para me ajudar, para cuidar da tua igreja. E o Senhor disse: filho, preparar, já tem pessoas preparadas, mas não querem. Porque a palavra de Deus diz, irmão, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. É grande a seara, muito grande. Mas para levantar o obreiro que queira trabalhar na seara, sofrer é pouco. Ninguém quer sofrer. A gente quer chegar, sentar na cadeira, louvar, pregar, glorificar a Deus e ir embora. Mas quando você fala de morrer, fala de evangelizar, fala de visitar, fala de ir para um culto ali que nós precisamos, culto de rua que estamos precisando, não tem. Por isso que Deus aqui ele fala. Ele falou aos pais, ele ensinou o que fazer. Hoje ele fala pelo Filho, para que nós se levante, vamos fazer a obra de Deus enquanto temos tempo. Nós estamos nos últimos dias, e esses últimos dias, tudo que nós fizermos para o Senhor vai estar eu creio que vai estar no nosso cadastro lá. Nós temos lá uma lista de pessoas. Tudo que nós fizermos, qualquer coisinha que nós fizermos em benefício à obra de Deus, Deus está lá marcando no canto, e aquilo ali vai ser uma pedra na nossa coroa.
vai ser uma pedra no último julgamento. Porque tudo que nós fizemos errado, irmão, quando nós aceitamos Jesus, quando nós se batizamos, nós deixamos todo o pecado naquela água. Ficou todo o pecado. Mas aqueles pecados que nós pecamos antes de se batizar, um dia vai vir à tona. O inimigo ele vai apresentar a Deus tudo que nós fizemos errado, antes de se batizar, ou depois também do batismo. Ele vai apresentar a Deus. E aí, nós temos um advogado. Temos um advogado fiel. Que é quem? É Jesus. É Ele que vai nos defender. É Ele que vai olhar para mim e para você e vai mostrar: pai, está aí a lista de pecado que ele fez. Que ela pecou, ele pecou, errou. Mas está aí a lista do que ele fez de benefício. Ele fez tudo para a obra. Ela fez tudo para a obra. Vai estar lá. E o nosso advogado quem vai ser? Jesus. Satanás ele vai ser o nosso acusador. Ele vai acusar você de tudo que você fez e que não fez. Mas o importante é que nós temos, irmão, uma pessoa que nos ama. Uma pessoa que tem promessa na minha vida e na sua. A gente fala, eu sempre prego no hospital. Mas eu estou no leito no hospital. Como é que Deus é comigo se eu estou no leito no hospital? Eu falo, irmão, isso aí é para você ver. Deus permitiu que você viesse ao leito do hospital para ouvir a palavra. Porque se não viesse, você não ouviria a palavra de Deus. Muitas vezes somos nós. Às vezes passa alguma coisa, passa uma dificuldade, sim. Nós não somos 100%, irmão. 100% é só Jesus. Passamos dificuldades, sim, passamos, sim. Trabalhando, batalhando, correndo para lá e para cá. Mas o importante é que a gente tenha um coração para Deus. Mesmo que aconteça algo na nossa vida, na minha vida e na sua, que aconteça algo na nossa família, muitas vezes permissão do Senhor, para que nós entendamos que nós precisamos buscar mais, precisa clamar mais, orar mais nos pés do Senhor. Porque se você orar, sabe, a oração, irmão, ela é especial. A nossa oração, ela é ouvida, sabe? Eu falo, outro dia a gente estava falando de oração, que Deus ele não ouve oração, ele ouve oração, irmão. Deus ele ouve sua oração, a minha oração. Mas muitas vezes Deus não responde. Muitas vezes Deus não responde a nossa oração. Por que Deus não responde? Porque muitas vezes, irmão, Deus ele tem uma promessa na sua vida. Ele tem algo para resolver com você, algo especial. Deus ele não vai dar na sua mão, não. Toma, é seu. Não. Você vai ter que conquistar. Você vai ter que orar, buscar, clamar de madrugada, acordar e botar o joelho no chão, para você poder conquistar. Deus ele não dá nada de mão beijada para nós, não. Ele já deu a salvação, irmão. Aleluia. Ele já deu para nós a salvação de graça. Ele já deu a salvação, foi de graça. Então ele nos ajuda sim, nos abençoa sim, bota pessoa na nossa vida sim, para nos ajudar, sim. Por isso que eu falo, irmão, nós temos que orar muito, clamar muito, agradecer o Senhor, todos os dias, tudo que aconteça conosco, perante o dia, agradeça a Deus. Por que agradecer a Deus? Mas hoje foi um dia ruim, hoje alguém se levantou contra mim, alguém fez isso, falou isso e aquilo. Mas irmão, permissão de Deus. Você, eu, nós somos uma manga madura, nós somos uma manga amarelinha que está no pé. E alguém vai querer derrubar aquela manga. E aquela manga é eu e você. É eu e você. Por quê? É eu e você. Porque a palavra de Deus diz que aquela palavra da manga está lá no pé, uma manga amarela, bonita, doce. Você passa por baixo dela e você quer derrubar para comer a manga. A
mesma coisa é eu e você. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Não fique pensando que as pessoas acham que você, não, tá aí, tá beleza, pode fazer a obra, mas as pessoas se levantam contra nós. Muitas vezes nós não entendemos porque eu levanto, Senhor, porque o povo tem inveja de mim. Eu não tenho nada, Senhor, não tem nada, sabe? Então só tem a vida, mas não é porque você tem, é porque você é. Você tem uma salvação, você tem um Pai, você tem um Salvador, você tem um Deus que cuida de você, tem um Deus que está sempre do seu lado. Sabe, Satanás, ele não tem mais Deus, ele não tem mais Deus, e nós temos. Nós estamos aqui, mas se Deus nos chamar, nós sabemos onde nós vamos, nós vamos ser de Abraão. Por isso que a palavra diz que nós temos que estar preparados 24 horas, 24 horas orando ao Senhor, 24 horas buscando, 24 horas apresentando a sua família a Deus, para que Deus venha cuidar, para que Deus venha abençoar, para que Deus venha fazer um milagre na sua vida. Só Ele pode fazer esse milagre. Só Ele é digno de toda honra e toda glória, toda adoração. E aqui o 3 diz: a qual sendo resplendor da sua glória, expressa imagem da sua pessoa, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados nas alturas, purificação dos nossos pecados nas alturas. Irmão, Deus, Ele é tão maravilhoso, tão fiel com cada um de nós, que a gente sem merecer, nós não merecemos o perdão do Senhor, nós não merecemos o amor dele, mas Ele nos amou primeiro, Ele deu a vida por nós, Ele está pronto para nos salvar, nos libertar, Ele está pronto para cuidar de mim e de você. Ele está pronto para fazer isso por nós. Por quê? Porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é um Deus que tem promessa, um Deus que cumpre a promessa na minha vida e na sua. Quem nós ou não, mas Ele nos ama, Ele já nos protegeu, Ele cuida de você e de mim. Sabe, onde nós amamos, sempre tem um anjo do nosso lado. Onde nós passamos, sempre tem alguém para nos proteger. Sim, Deus coloca. Deus levanta pessoa para nos ajudar, sim. Porque Ele é fiel. É um Deus que tem bonança em cada um. Sabe, Moisés, quando ele foi separado ali para tirar aquele povo do Egito, sabe, ele não sabia de nada. Moisés era gago, Moisés não sabia falar. E aí Deus falou com ele naquela sarça. E ele disse: Deus, por que não arruma outro? Eu não sei falar. Não sei falar. E disse: olha, tu não vai falar, eu vou usar teu irmão. E aí falou com Arão: vai. E ali juntou os dois e foi fazer a obra do Senhor. E ali ficou o plano de Moisés, ele foi salvo das águas. Moisés, ele era uma criança e ali saiu das águas. E aquela criança, ela foi, Deus tinha um propósito, porque ela estava naquele rio, tinha muito animal naquele rio, poderia ter comido aquela criança, mas Deus tinha um propósito. E ali foi parar na mão de Faraó, na mão da filha de Faraó. E ali ela criou aquela criança, e era para ser morta. Deus tinha propósito, e ali ela criou aquela criança. E aquela criança, ela aprendeu toda a linguagem egípcia, ele aprendeu. Ele sabia de tudo, toda a faculdade, tudo que precisaria de um egípcio para aprender, ele aprendeu. Mas ele não usou em nada disso nas coisas de Deus. Deus veio que ele não usasse nada. Ele estava ali para o nome do Senhor ser glorificado. Realmente foi glorificado. E ali ele conseguiu tirar lá do Egito todas aquelas pessoas que, sabe, eu lembro agora do nome,
falava que Moisés era um grande pastor. Um pastor que saiu do Egito com mais de 3 milhões de pessoas. Era uma igreja grande. Ele foi um pastor de uma igreja muito grande. Mas, ao chegar, para chegar na terra prometida, só chegou 2. Foi Caleb e Josué. Só esses 2 chegou na terra prometida. Para você ver, Moisés foi usado como pastor por mais de uma igreja com mais de 3 milhões de pessoas e não conseguiu chegar na terra prometida. E só 2 chegou. E aqueles que nasceram no caminho, o mais novo que nasceu no caminho e chegaram na terra prometida. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Jesus, ele está, ele está à porta, ele está batendo a porta, ele está próximo da vinda dele. E naquele grande dia, muitos vão ficar olhando para cima, Jesus voltando, levando a igreja dele, e muitos vão ficar. Todo olho verá, e a gente vai dizer: Senhor, por que, Senhor? Muitas vezes até nossa família, a gente prega, a gente leva a palavra, fala com o de Jesus, e ele não quer nem saber, está nem aí. Isso é besteira. Mas naquele dia, a volta de Jesus, ele vai vir, e aí nas nuvens, primeiro ele vai levar aqueles que dormem no Senhor, aqueles que morreram por Jesus, vai ser os primeiros a subir. E aí depois, se nós estiver vivo, vai ser nós transladados com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pregar porque Deus, Jesus, ele fala conosco todos os dias. Sabe, irmão? E você abrir a Bíblia, Deus, ele fala com você. Se você tiver, Senhor, fala comigo. Se você abrir a Bíblia, ele fala com você. Aleluia. Se você abrir a televisão no canal, está lá a pregação, Deus falando com você. Aleluia. Se nós abrir o rádio, está lá a palavra de Deus falando com você, comigo.Aleluia. Se nós andamos na rua, alguém olha para nós e dá um panfletozinho e diz: olha, a palavra do Senhor. E aí você recebe, bota no bolso. Se você chegar em casa, se você for ler, Jesus está falando com você. Então quer dizer, se você abre a porta bem cedo, aquele vento maravilhoso na sua porta, Jesus está falando com você. Aleluia. Se você vai para a rua fazer compra no mercado, Deus, ele fala com você lá dentro. Então tudo isso, irmão, tudo que Deus, ele nos preparou para mim e para você, é coisas boas. Aleluia. Deus, ele não preparou nada ruim para mim e para você, de jeito nenhum. Jesus, ele não quer o mal nosso. Jesus, ele não quer ver nós na sarjeta. Da sarjeta nós já saímos. Do fundo do poço nós já saímos. Aleluia. Da miséria nós já saímos. Já saímos hoje, com a honra e glória do Senhor. Nós vivemos na bonança. Ah, pastor, mas na minha casa não tem isso, não tem aquilo. Irmão, só em você ter Jesus já é bênção. Aleluia. Só em você ter a salvação já é abençoado. O resto Deus provê. O resto Deus abençoa. Aleluia. Porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Toda adoração, irmão, é para Ele. Vem orar, agradecer ao Senhor. Aleluia. Mais uma oportunidade que Ele tem nos dado, tem nos abençoado.